Pode tomar o seu assento, amado. Paz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nesse dia chamado domingo, nos abençoou com mais uma oportunidade de podermos, primeiramente, respirarmos. E segundo, estar na casa dele para adorar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Louvo a Deus por esse ministério, que é a minha casa. Foi onde eu me encontrei há 7 anos atrás. Louvo a Deus pela vida da pastora Ana, do pastor Stanley, pela sensibilidade. Ontem ele me mandou uma mensagem e diz, eu não vou falar o que ele falou antes, mas ele diz, eu estava orando e te ouvi pregar. Esses dias eu estava com um amigo disse, Jonathan, faz tanto tempo que eu não vejo uma live sua, né, meu? Eu gostava tanto de quando você fazia aquela live no meio do dia e eu ouvia. Eu não sigo a mesma religião que você, mas aquilo de certa forma me tocava. E através daquilo que eu ouvia você falando, eu conseguia instruir o meu irmão que estava num caminho meio doido, num caminho meio perdido. Então eu sinto falta daquilo. Daquele dia em diante eu comecei a falar com minha esposa, parece que Deus Ele está destravando algumas coisas dentro de mim, eu sinto isso muito forte, mas ao mesmo tempo eu me preocupo com outras coisas que eu não deveria me preocupar, porque Deus é aquele que já deixou disponível tudo para nós. Mas enfim, abra sua Bíblia comigo no livro de Abacuque, capítulo 3. Do momento que eu entrei dentro da igreja, Deus Ele confirma a palavra que Ele havia colocado dentro de mim. Quando o pastor Stanley fez o convite para mim, eu falava, Jesus, o que eu vou falar? Mas no fundo eu sabia que já existia uma palavra no meu interior, e sobre aquilo que o Espírito Santo queria me conduzir a falar. Quando nós entendemos aonde nós estamos, não temos o porquê temer, não temos o porquê questionar, mas Deus, Ele é fiel em confirmar aquilo que já estava dentro de nós. Livro de Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17. A palavra de Deus diz, mesmo que a figueira não floresça, nem haja frutos na videira, ainda que o trabalho da oliveira falhe, e os campos não produzam alimentos, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco, e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei ou alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Versículo 19, esse é o versículo que me chama muita atenção. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os da corças, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Ponto. Senhor, nós acabamos de ler a sua palavra, Pai. Meu Deus, nós estamos aqui não é por nós, não é por nossa vontade, mas é pelo Senhor, tudo é pelo Senhor, Pai. Por isso nós te exaltamos e bendizemos ao Senhor. Nós bendizemos ao Senhor na sua santidade, e pedimos a Deus que tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Deus, tudo aquilo que venha, Senhor, ao nosso encontro para tirar o nosso foco daquilo que o Senhor queira falar ou manifestar nessa manhã, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Eis aqui a sua palavra, eis aqui a minha vida. Usa-me, Deus, da melhor maneira que o Senhor queira ministrar a sua igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, eu estou disponível para aquilo que o Senhor queira fazer e realizar nessa manhã, em nome de Jesus. Pois bem, acabamos de ler uma passagem do profeta Abacuque,
ou melhor dizendo, uma oração. E eu quero nomear essa mensagem, a qual irei falar aos irmãos, como o título: a oração é uma chave para o melhor de Deus. A oração é a chave para aquilo que Deus já deixou disponível para mim e para você. Quem aqui não poderia dizer que somos fruto de oração? Eu sou fruto da oração de alguém. A minha esposa é fruto da oração de alguém. E eu creio que assim é continuamente na vida dos irmãos. Todos nós temos alguém que sempre intercedeu por nós, sempre buscou a Deus pela minha e pela sua vida. Todos nós somos fruto de oração. Em algum momento da nossa vida, algum momento da nossa caminhada, e assim continuará, nós sendo fruto de oração. Alguém sempre estará intercedendo por mim e por você. O capítulo 3 de Abacuque é uma forma de salmo, é um chamado profético que Abacuque conclama os justos a fortalecerem a sua esperança no Senhor. Quando nós começamos a ler o livro de Abacuque, são apenas 3 capítulos. Os primeiros capítulos nós vamos ver Abacuque, o profeta Abacuque, questionando a Deus o porquê de algumas coisas estavam acontecendo com aquele povo. E eu quero deixar bem claro que Deus não deixa ninguém confundido. Deus jamais vai deixar eu ou você confundido. Às vezes acontece algumas coisas em nossas vidas que nós não entendemos agora. Mas eu me lembro de um profeta que veio quando nós estávamos no hotel, e eu guardei algo que ele disse, Ed Wilson. Ele falou: Deus primeiro ele bagunça, depois ele desbagunça e ele explica o porquê que ele bagunçou. Deus nunca deixa nós com a mente confundido. Aquilo que te deixa conturbado, perturbado, que não te traz paz, não é de Deus. Deus ele sempre vai nos deixar em um estado de paz, ainda que o cenário seja contrário. E uma das confirmações daquilo que estava dentro de mim foi quando o pastor disse em que aquele homem deitou no deserto e como uma pedra de travesseiro ele teve paz. Deus jamais vai nos deixar conturbado. E é preciso você entender isso, irmão. Quando Deus está com a gente, existe um ambiente de paz, ainda que o cenário seja contrário. E o profeta, ele traz isso. Ele traz esperança ao povo. Primeiro ele questiona a Deus, o porquê que Deus estava deixando o sofrimento pairar sobre aquele povo. E depois Deus, então, ele explica. E aí é a hora que entra na oração. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, ainda que as coisas não produzem, ainda que os gados não sejam cortados, seja acabado, eu confiarei no Deus da minha salvação. O pastor Stanley tem uma frase em que ele pediu para pintar lá naquele templo que era da Esmeralda: Cristo em nós, esperança da glória. Quando eu tenho Cristo como base da minha vida, eu tenho esperança naquilo que ainda eu não vi. E o interessante é que a oração, ela é aquilo que ainda não se manifestou diante dos nossos olhos. É por isso que eu coloquei o título dessa pregação: a oração é uma chave para o melhor de Deus. No decorrer dessa mensagem, eu quero que você preste muita atenção, que vai ter chaves específicas em que Deus ele quer destravar aquilo que já está disponível, mas nós ainda não conseguimos compreender ou entender aquilo que Ele está querendo fazer diante dos nossos olhos. O começo de tudo é você entender que você tem um Pai, que você tem um Criador. Deus é o Criador. E automaticamente nós somos chamados filhos de Deus. E quando eu entendo que eu sou filho, eu também sou herdeiro daquilo que Ele deixou disponível. E o interessante é que a Bíblia, irmãos, ela vai na contramão do mundo. Quando eu falo em herança, para mim ter acesso àquilo que
Isso é uma chave. Para eu ter acesso àquilo que é do meu pai, eu preciso esperar ele falecer. A Bíblia não. A Bíblia nos revela que nós temos a autoridade de sermos chamados filhos de Deus, mas nós não esperamos o Deus morrer. Ele já deixou disponível para mim e para você. Existem segredos no céu que, se nós entendermos e conseguirmos destravar através da oração, nós teríamos uma vida mais complexa e completa com paz. O pastor Stanley falou isso aqui. Quando nós entendemos aquilo a qual Deus nos chamou, nós temos paz para realizar a boa, perfeita e agradável obra que está disponível diante de nós. O livro de Levítico, capítulo 16, ele nos fala sobre incenso. E um tempo atrás, o pastor Stanley, ele pregou muito forte sobre isso, sobre a questão de incenso. O incenso, para os irmãos entender, é a oração. E quando nós produzimos incenso, quando nós produzimos oração, isso chega, existe um anjo específico para pegar isso. É como se fosse essa caixinha. O anjo, ele pega essa caixa com incenso puro e leva diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus responde todas as orações. Quando nós produzimos incenso, existe um ser que está disponível para pegar tudo aquilo que você está falando diante de Deus e levar até Ele, e Ele então responder. Outra chave. A Bíblia diz que existia o holocausto, e quando o pessoal colocava ali o holocausto sobre aquele lugar, era produzido esse incenso que subia até o trono de Deus. E isso faz com que Deus se mova em nosso favor. Lembra o que eu disse? Somos chamados filhos de Deus. E jamais Deus deixará nós desamparados. Jamais isso acontecerá, irmão. E eu entendo isso. Quando nós oramos para a Bíblia Sagrada, nós vemos muitas pessoas, homens e mulheres de Deus, que eram produtores de incenso. E isso mudou a história da nação. Isso mudou a história de gerações. E eu e você somos agraciados por receber isso até hoje. Então eu entendo que quando eu produzo incenso, eu vou estar mudando o destino dos meus filhos. E os meus filhos, dando continuidade, eles estarão mudando os destinos dos meus netos. E os meus netos, dando continuidade, eles estarão destravando destinos dos meus bisnetos. E assim por diante. A Bíblia nos fala sobre a oração de uma mulher, por nome de Ana. Quando eu entendo que a oração, ela pode trazer aquilo que eu necessito, aquilo que eu preciso, eu não me importo com que as pessoas que estão à minha volta, ou as pessoas que estão querendo nos parar, falem ou digam. A Bíblia fala que Ana, ela sofria muito por ser estéril. E a Bíblia diz que certa vez alguém viu Ana orando e chamou-a de embriagada. Essa mulher está embriagada, essa mulher, está com algum problema e na verdade não. Na verdade, Ana, ela estava produzindo incenso diante do Senhor. E através da oração de Ana, Deus concede a ela dar a luz, e ela dá a luz a alguém que muda a história, o profeta Samuel. Através do profeta Samuel, Deus realiza vários feitos e várias coisas acontecem através daquele homem. Você entende que a sua oração, ela tem o poder de destravar, como que eu posso dizer? Ela tem o poder de destravar
futuro de nações. Você entende que a sua oração, ela tem autoridade para travar aquilo que Satanás já tinha travado, planejado para destruir pessoas, famílias e destinos? Quando nós entendemos isso, nós passamos a enxergar que a nossa produção de incenso, ela pode nos levar a lugares mais altos. E uma chave que eu encontro dentro dessa mensagem é perseverança. A oração, ela não é... Existem casos que a oração ela foi respondida no dia seguinte, mas existem casos em que a oração é respondida daqui 10 anos. E com o problema de ansiedade que nós estamos enfrentando no dia de hoje, irmãos, é muito difícil para algumas pessoas. E a perseverança, às vezes, é algo dolorido. A perseverança, às vezes, é algo muito dolorido. Esses dias eu estava indo com o meu sogro para Londrina. Nós saímos daqui, era 4 horas da manhã. Nós precisávamos estar em Londrina às 7 horas da manhã. E aí nós estávamos conversando e eu percebi algo na nossa conversa em que eu já vinha perseverando há muito tempo. Eu contando para ele que eu fui fazer entrevista uma vez numa empresa. E aí na hora de responder alguns questionários, né, a última pergunta era aonde eu queria chegar dentro daquela empresa. E eu então coloquei que eu queria chegar na área de venda daquela empresa. Mas eu jamais sonhava ser vendedor. Jamais sonhava em ser vendedor, gente. E aí eu percebi que aquilo me complicou. Eu não passei naquela entrevista. Falei, Jesus, eu tenho experiência aí para mexer nessas máquinas aí, nesse negócio aí, né, meu? Carregar peso, principalmente. Mas não deu certo. E isso se passaram 8 anos. Hoje eu sou representante comercial. Eu trabalho para uma empresa que representa 15 empresas. E às vezes eu chego em alguns lugares, aí tem outros representando no meu lugar, e o cara fala, eu vou atender ele primeiro, porque o senhor é muito demorado, o senhor é muita coisa. Então eu tenho que te dar um tempo maior. Mas eu jamais imaginava onde Deus iria me levar. A chave que eu quero destravar em você: existem algumas coisas que está dando errado para você agora, mas Deus está te preparando para o futuro brilhante que Ele tem para você. Produção de incenso. Quando nós entendemos, quando nós passamos a entender o que Deus Ele quer realmente de nós, nós compreendemos que existe um futuro brilhante disponível para nós. Isso é perseverança. É você perseverar naquilo que Deus quer de você. Mesmo com as nossas falhas, mesmo com a nossa pequenez, mesmo com o nosso jeito, persevere, não pare. Satanás ele está disponível para dizer para você que você é incapaz, que você não pode. Satanás quer dizer para você, até mesmo dentro da sua família, não sei por que eu estou dizendo isso, mas Satanás ele está querendo dizer para você que você não pode, que você é incapaz. Enquanto Deus diz, vem, continua que eu estou te esperando, continua que eu estou te esperando, continua que eu estou te esperando. Há 10 anos atrás, meu pai teve que tomar uma decisão. E essa decisão dele mexeria com a estrutura de toda a família. Meu pai teve que vir embora do Paraná para Marília. E muitos homens de oração que eu tenho na minha família, nasceram dentro de igrejas. Falou para ele, você é louco fazer isso daí. Você não pode fazer isso. Você vai abandonar a sua vida aqui por causa de um filho.
e vai embora para um lugar que você nem conhece, Deus está te fazendo navegar em mares desconhecidos. Uma atitude do meu pai trouxe sofrimento, mas trouxe libertação para minha casa, trouxe estrutura para nós, trouxe cuidado de Deus, e meu pai teve resposta. Eu tenho um irmão que era envolvido com o mundo do crime. Nós morávamos próximo a Londrina. Todo mundo dizia: não adianta, Edmir, onde você levar ele vai dar problema. O Guilherme, ele gosta disso. O Guilherme gosta do negócio errado. A minha avó, que era produtora de incenso, falava: vai ter jeito. A minha avó, que era produtora de incenso, disse: não desanima não, meu filho, vai com seu filho. Vai com seu filho que nós vamos ver o milagre. E isso aconteceu. Nós viemos embora para Marília. Meu irmão hoje ele não está em Marília. Deus abriu outra porta para ele. Ele está em Guaratinguetá. Mas meu irmão é um milagre diante dos olhos humanos. Se meu irmão tira a camiseta assim, ele tem várias cicatrizes. Tentaram matar o meu irmão, deram mais de 12 tiros no meu irmão. E a primeira experiência que eu tive com Deus foi através da, desculpa a expressão, mas a desgraça que aconteceu com meu irmão. Foi a primeira experiência que eu tinha com Deus. Eu fazia muita campanha no monte, irmão. Eu produzia muito incenso no monte. Eu nem sabia nem por que eu orava tanto daquele jeito. Mas eu amava orar. Eu tinha um serviço que eu entrava às 6 horas da manhã e saía 11 horas da noite. Eu chegava no portão da minha casa, já tinha 2, 3 esperando: vamos para o monte. Eu não sabia o porquê daquilo, mas eu sabia que ia ter frutos. E certo dia eu chego em casa, uma tia minha me chama no portão e fala o que aconteceu com meu irmão. Eu acordei os meus pais, coloquei o tênis, e eu senti que alguém sentou do meu lado na cama. Primeira experiência que eu tive com Deus. Uma voz bem forte dentro do meu ouvido disse: o seu irmão não vai morrer. Eu falava comigo: Deus, aquele lugar, pai, onde ele foi pego. Tive muitos amigos, eu perdi muitos amigos ali que tomaram outras decisões nas suas vidas, e ali eu perdi muitos amigos. Mas existia alguém que estava de joelho dobrado pela minha família. Gente, eu amo a minha avó. Domingo passado eu estive com ela. A minha avó ora muito pela família, vocês não têm noção. Eu amo a vida da minha avó. Domingo eu cheguei na casa dela e não saí de lá por nem um minuto. Eu cheguei cedo e saí de lá de noite, no Paraná, mas eu não consegui sair dentro da casa dela, porque eu amo conversar com a minha avó. Uma mulher de muita fé. Eu aprendo muito com ela. Existia alguém produzindo incenso pela minha família. É você perseverar naquilo que Deus quer de você. Uma segunda chave que eu quero falar para você é visão. Eu gosto muito de um escritor chamado Rick Chester. Ele é do Rio de Janeiro. Esse cara, por causa de um vídeo dele, viralizou e em poucas semanas ele saiu da areia de Copacabana e estava dentro de Harvard, falando sobre vendas ou chaves para que o seu negócio desse certo. E eu gosto de uma frase que ele fala, que ele diz que águia tem que voar com águia. Porque quando a águia voa com um passarinho, daqui a pouco tempo uma águia vai pensar que ela é passarinho. Mas se um passarinho começa a voar com a águia, é problema também. Porque ele vai achar que, né? Mas a águia tem que voar com águia. E quando nós voamos com águia, nós temos visão daquilo que muita gente não consegue ver. Um exemplo disso, Isaac e Abraão vai até o lugar do holocausto. A Bíblia diz que Abraão orou por um filho, Deus lhe deu e depois Deus pede o seu filho. Mas Isaac não tinha visão, Abraão tinha. Papai, está aqui o holocausto e a lenha. E o cordeiro?
Deus vai prover. Então eu preciso que você descanse o seu coração. Descanse o seu coração, porque o templo, o altar que produz incenso, ele já está preparado. Descanse o seu coração, porque eu acredito que tem manifestação de Deus aqui hoje para destravar o seu destino naquilo que você se sentia mais travado. Receba, Juninho, isso daí. Eu creio nisso aí, irmão Luciano, em nome do Senhor Jesus, pastor Stanley. Em nome de Jesus, se nós formos criadores de incenso, nós veremos um futuro brilhante que Deus já preparou e já deixou disponível para mim e para você. Nós não entendemos hoje, mas nós podemos compreender amanhã aquilo que Deus está fazendo. A Bíblia diz sobre um homem que eu amo muito, de paixão. A história que eu mais amo dentro da Bíblia Sagrada é a história de Davi, gente. Não sei porquê, mas eu amo a história de Davi. A Bíblia diz que Deus levanta esse garoto para ser rei de Israel, e ele desenvolveu esse papel muito bem. No entanto, que Davi, ele tem uma forma de orar que me chama a atenção. Davi, ele ora adorando a Deus, ele ora louvando. Está aí os salmos de Davi. Davi, ele é conhecido um homem segundo o coração de Deus. Davi era muito falho, todos nós sabemos disso. Mas me chama a atenção que Davi, ele tinha uma ligação tão forte com Deus, que o momento em que Saul começa a perseguir Davi, Deus entrega Saul na mão de Davi, e Davi diz: eu não vou matá-lo, eu não posso fazer isso. Esse homem conduziu Israel, esse homem teve história com Deus. Davi, então, ele se coloca, sabe, eu vejo Deus destravando destinos por atitudes nossas. Eu vejo Deus realizando feitos lá na frente. Como eu disse para você, quando nós temos visão de águia, nós conseguimos enxergar aonde a nossa oração pode chegar. A Bíblia diz que Davi pega as marmitas e vai levar para os seus irmãos no campo de batalha. Quando ele chega lá, ele está de frente com o tal gigante, né? A Bíblia diz que Davi, sem pensar, ele diz: não, eu vou lutar contra esse. Rapaz, que isso? Eu vou lutar contra ele. A Bíblia diz que Davi, ele é caçoado, né? Ele vira motivo de chacota. Mas Davi faz uma oração: eu vou contra você no nome do nosso Senhor Deus. Houve uma produção de incenso. O trono de Deus se moveu para que aquele momento histórico acontecesse e fosse mudada a história de Israel. Golias não era para travar a história que Deus tinha sobre Davi. Golias era apenas um cenário. O que você está vendo diante de você? Qual o cenário que você está vendo diante de você? A nossa mente é muito traiçoeira. Os nossos ouvidos principalmente. Davi tinha visão de águia. Davi sabia quem estava com ele. Davi sabia o porquê que ele tinha lutado com um urso, porquê que ele tinha matado um leão. Davi sabia. Quando nós entendemos o processo, nós entendemos o que Deus quer de nós. Domingo eu falava com a minha avó, eu falava: vó, eu parei de questionar a Deus o porquê que eu estou passando por isso. Eu aprendi algo com o pastor Stanley, que porque eu preciso saber o que o Senhor quer de mim, que eu passo aqui rápido, eu quero ir para o próximo estágio. Pastor, isso é assim. Eu preciso ir para o próximo estágio logo, eu preciso estar no próximo estágio. Isso aqui vai ficar para trás, meu. Isso aqui eu vou adquirir experiência, eu quero o novo, eu quero a próxima etapa. O que o Senhor tem para mim, Senhor? Nós questionamos demais a Deus. Abacuque questionou a Deus.
Abacuque diz: por que esse povo está passando por sofrimento, por doenças? Deus explica no capítulo 2 para Abacuque. Então Abacuque entende. Abacuque entende tanto que no versículo 19 ele diz: não há cura. Perdão, gente. Tinha virado a página. No capítulo 19, Abacuque ele diz em sua oração: o Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como das corças, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Ele entendeu aquilo que Deus queria dele. Ele entendeu o porquê que Deus estava fazendo aquilo. A Bíblia diz sobre Daniel. Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia. O interessante é que quando eu olho para a história de Daniel, eu vejo em alguns momentos que através da oração até o semblante de Daniel muda. A Bíblia diz que aquele homem, ele orava e jejuava. Por isso que existe, muitas campanhas, jejum de Daniel, 21 dias. E a Bíblia diz que após esse período, Daniel era o homem mais bonito do que era. E o interessante é que quando Daniel ele se coloca diante de Deus, eu vejo Deus mudando a fisionomia de Daniel. A Bíblia diz que Daniel é lançado sobre as covas dos leões, mas ele não se intimida com aquele cenário. Por quê? Porque Daniel era um produtor de incenso. Como diz o outro, Daniel tinha bala na agulha, ele sabia quem estava com ele. Daniel estava preparado para aquilo. Não era aquele cenário que iria barrar, não era aquele cenário que ia travar aquilo que Deus queria fazer e realizar através de Daniel. E eu aprendo com isso. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, meio-dia e à tarde. Tem uma outra questão que eu aprendi muito com o pastor Stanley, é de nós adiantarmos Deus diante do problema. E eu tive muita experiência com isso. Eu me lembro que certa vez alguém me ligou e me contou uma mentira pelo telefone, e eu falei: isso aqui vai gerar um problema grande para mim. E aí eu orei, Deus, que os seus anjos vá adiante de mim, que o Senhor vá primeiro e chegue primeiro do que eu, e resolva, abra o caminho, até eu chegar. Mas era mentira. Falei: então vamos para uma outra, vamos experimentar isso diante de Deus. E outra vez eu tive uma outra experiência, que alguém me ligou também, eu falei: Deus, vai adiante de mim, o Senhor precisa resolver isso por mim. E quando eu cheguei para resolver aquela situação, já estava resolvida. O seu incenso move o trono de Deus. A sua oração, ela chama a atenção de Deus. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. A Bíblia diz sobre a história de um jovem por nome Jabes. Entenda essa chave. Deus me fez eu lembrar dessa oração de Jabes. Tem um livro, a oração de Jabes, que eu li ele há um tempo atrás. Em poucas horas eu lia o livro pequeno, mas ela traz tanto segredo, porque você não ouve mais falar de Jabes na Bíblia. A Bíblia, no capítulo 3 do livro de 1 Crônicas, ela vem falando sobre genealogia. Que isso gerou aquele, que aquele gerou outro, que aquele deu à luz a outro. É igual no começo, quando começa gerações a aparecerem. E a Bíblia diz que uma mulher, ela deu a luz a um menino chamado Jabes. E ela deu esse nome a ele porque ele foi gerado com muitas dores. A Bíblia diz
Capítulo 9, versículo 3, capítulo 4, versículo 3, versículo 6 em diante. E Nara deu à luz a Uzão, Efer, Temi, Azar. Estes foram os filhos de Nara. E os filhos de Elã foram Zerete, Izar e Tinã. E Cós gerou Anube e Zobeba e as famílias de Arel, o filho de Capítulo 9. E Jabes foi mais honrado que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porque eu dei à luz com dores. Versículo 10. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se com a bênção me abençoares e alagares minhas fronteiras, seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que ele me aflija. E Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou. A Bíblia diz que Jabes, ele nasce, depois de um certo tempo ele invoca o Senhor e diz: Senhor, eu preciso que o Senhor seja comigo, eu preciso que isso aqui cresça, eu preciso que as minhas fronteiras sejam maiores. E a Bíblia diz que Deus então fez aquilo que Jabes pediu. Uma oração. A Bíblia ela vinha falando de gerações que estavam por vir. Aí alguém lá embaixo faz uma oração, aquilo chama a atenção de Deus, Deus trava, Deus parou. Espera aí, isso não sou eu quem estou dizendo, é a Bíblia. O escritor ele para de falar de gerações e ele dá atenção para a história de Jabes, porque Jabes orou ao Senhor. No versículo 11 você vai ver que já acabou a história de Jabes. Versículo 9, versículo 10. Deus fala aquilo que quer fazer diante de Jabes, ponto. Uma oração chamou a atenção para mudar a história de Jabes. Você entende que existem segredos que em uma oração que eu e você fizer, ela vai destravar. Ela vai destravar aquilo que está preso para a nossa família, para as gerações futuras. Deus ouviu aquilo que Jabes colocou diante dele. E às vezes nós ficamos com vergonha. Eu tinha muito isso, irmãos, de pedir para Deus bênção. Eu tinha muita vergonha disso. Mas depois que eu entendi que eu sou filho, eu tenho direito a isso. Meu amado, é lógico, né? Nós temos mais que agradecer do que... Mas Deus deixou isso disponível para nós. Deus deixou isso disponível para mim e para você. Jabes ele pede: Senhor, eu preciso que o Senhor alargue minhas fronteiras, eu preciso que o Senhor aumente isso aqui diante de mim, eu preciso que a sua mão seja comigo. Ele pede a bênção para Deus, mas também pede para que Deus continue guardando e o conduzindo. Porque às vezes Deus começa a derramar muito diante de nós e nós esquecemos daquele que causou isso diante de nós. Nós precisamos estar preparados para aquilo que Deus quer realizar diante de mim e de você. Eu preciso que você se coloque de pé. Para encerrar essa mensagem. Para encerrar essa mensagem, eu quero pedir para você não colocar Deus dentro de uma caixinha. Às vezes nós colocamos Deus dentro de uma caixinha e não deixamos Ele agir por nós. Às vezes nós travamos o querer de Deus. Como isso? Não fazendo aquilo que Ele está colocando dentro do nosso coração. Deus a todo momento está dizendo, falando, realizando diante dos nossos olhos. Eu não sei você, mas eu sou um milagre diante de Deus. Eu sou a resposta de alguém. Eu sou a resposta da oração de alguém. Deus te trouxe nessa manhã para dizer que você é capaz, que você vai chegar.
Aos irmãos do projeto, eu quero dizer para vocês: continuem. Não travem, não parem. Não para diante das primeiras barreiras, da segunda, da terceira. Existe um futuro brilhante esperando por vocês. Ainda que a sociedade não veja, ainda que os olhos humanos não conseguem ver, eu peço encarecidamente para os irmãos: olhe para Jesus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós entendemos que Cristo é a força maior do que nós mesmos, nós entendemos que Deus, Ele quer nos levar muito mais além. Quando eu falo isso, eu não digo isso uma palavra sortida. Deus, Ele quer me levar muito mais além. Nós crescemos e vivemos ouvindo isso, que Deus, Ele quer nos levar muito mais além. Mas a nossa oração tem que ser: Deus, aonde o Senhor quer nos levar? O que o Senhor tem preparado para nós? Esse irmão que está no projeto, que está mexendo nas mãos, eu orei por você. Eu vejo você com muita tribulação dentro do seu coração, você está inquieto. É como se você quisesse que isso se cumprisse logo, para isso terminar, para viver o que Deus tem para você. Eu quero dizer para você: descansa no Senhor. Eu não te conheço, primeira vez que eu estou te vendo, mas eu quero dizer para você que nós ainda vamos nos ver numa outra realidade. O que Deus tem preparado para você é muito grande, jovem. Eu preciso que você ore muito, busque muito a Deus. Eu preciso que você se derrame diante de Deus. Porque muitos diziam para o meu irmão: só um milagre para tirar você disso. E Deus é especialista em milagre, irmão. Ainda bem que nós temos Ele. Ainda bem que nós temos Jesus para realizar milagre em nossa vida. E se nós não tivéssemos, né? Continue firme no seu propósito, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te glorificamos e te exaltamos. Senhor, nós entendemos que somos produtores de incenso e precisamos aflorar isso mais diante de nós. Nós entendemos, Pai, que nós precisamos e dependemos muito do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, nós entendemos que somos filhos e como herança, Pai, nós encontramos aquilo que o Senhor tem para nós disponível, mas nós precisamos nos colocar no lugar de filho. Por isso, Deus, nessa manhã eu te glorifico, te exalto e te bendigo ao Senhor por essa oportunidade. Que corações aqui sejam tocados, que famílias, ó Deus, sejam restauradas através da oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós bendizemos ao Senhor e dizemos: ó Deus, estamos disponíveis para aquilo que o Senhor tem a realizar diante de nós. Deus, em nome de Jesus, Pai, é que eu oro, eu bendigo ao Teu nome e te engrandeço. Te agradeço porque o Senhor é fiel. Eu te agradeço porque o Senhor tem a paz que nós precisamos. Eu te agradeço porque o Senhor, Pai, é quem tem paz que nós precisamos. Elisângela e Luciano, Deus tem a paz que você precisa. Eu liberei uma palavra sobre vocês esses dias, pelo WhatsApp. Eu não sei o que o Senhor tem para vocês, mas enquanto eu falava de paz, Deus ministrava em meu coração: eu tenho paz para eles. E quando nós encontramos paz, é que nós conseguimos dar o próximo passo. Eu não sei qual a decisão que vocês têm que tomar, mas que o Senhor seja a paz que vocês precisam. Se houver paz, Deus está no negócio. Descanse. Pastor, Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, a sua casa.
Eu sou grato a esse ministério que sempre me abraçou, sempre me acolheu. Esse ministério que sempre intercedeu por mim e que tinha mais visão do que eu, onde eu poderia chegar e aonde eu vou chegar. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Stanley, pela vida da pastora Ana. Deus abençoe vocês de uma maneira extraordinária. Que vocês encontrem aquilo que Deus já deixou disponível. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe grandemente, pastor. E obrigado. Obrigado por tudo. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pela sua casa, por esse ministério. Em nome do Senhor Jesus, pastor. Aplauda o nome do Senhor. Estende suas mãos para os céus.